irmãos, pastores, obreiros, evangelistas, seja o que for. Eu sigo ao meu Senhor Yahushua, somente Ele é o único pastor. Se você ler bem João 10, você vai entender o que eu estou falando. O Senhor diz que Ele é o único pastor. Ele é o único pastor que dá a vida, deu a vida pelas ovelhas. Eu não conheço nenhum que deu. Você já foi pastor? Tu já deu a tua vida para algumas ovelhas? Já deu a tua vida? Ô André, você está tocando num assunto aí interessante. Quando nós pregamos, nós quando fomos pastor, eu já errei muito nisso, por exemplo, e muitos pastores erram hoje, em dizer que quando Salvador foi crucificado, ele foi colocado numa cruz. Crucificar não é cruz, não é poste, não é madeiro. Crucificar vem de sacrificar. Porque ele foi colocado no madeiro definitivamente. Essa questão de cruz aí é coisa de Constantino. Porque crucificar, aí Constantino faz uma imagem de cruz para poder erradicar o nome cruz, que tem o verdadeiro sentido de sacrifício. Crucificar é sacrificar. Por isso que agora, André, nós entendemos aquela palavra que diz assim, ó, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, ó, tome o seu sacrifício. Você fuma, você está fumando agora no momento, quer abandonar o cigarro, esse é o teu sacrifício. Toma ele contigo. Você está roubando, você está adulterando, você está no pecado e você não consegue, esse é o sacrifício que você tem que fazer. Lembre-se quando o Salvador foi para o madeiro, o que foi sacrificado não foi o bezerro, e nem foi o touro e o bode, foi o pecado nosso. Ele sacrificou o pecado. Antigamente tinha que sacrificar o bezerro para o pecado ser anulado. E no madeiro ele sacrificou diretamente o pecado, sem bezerro. Ele se virou maldição no nosso lugar. Então, o seu sacrifício, qual é a sua cruz? A sua cruz é esse palavrão que você não consegue parar de falar? É ele que tem que pegar e seguir o mestre. E sacrificar, crucificar esse pecado do adultério, esse pecado do cigarro, do vício, tudo que contamina o teu corpo. Pega isso que não deixa você se livrar e crucifica-o, sacrifica-o, para que o Salvador lá na frente ele possa te fazer um grande homem e uma grande mulher para vencer esse mundo aí. Eu acho que é por aí, André, que a gente vai conseguir ser a igreja e não ir na igreja. Não ir na igreja, mas ser a igreja. Isso é importante para as pessoas entenderem. As pessoas têm que, as pessoas que estão dentro dessas denominações, elas têm que entender. Elas têm que entender uma coisa aqui. O irmão, irmã, você está seguindo a quem? A quem, né? A quem você está seguindo? Você está fazendo a vontade de quem? Do homem ou do Senhor nosso Salvador? Jesus, como nós conhecemos. O Senhor Yahushua. Você está seguindo a quem, meu irmão? Você, pastor, que está me escutando. De repente você deve estar pensando, tem muitos que me conhecem. Pode me chamar o que você quiser, amado. Mas eu quero deixar uma palavrinha para você aqui. Que se você ler, você analisar, você vai ver que não sou eu que estou falando. É o próprio Senhor que fala aqui. Que Ele é o único pastor. O único rebanho, o único pastor. É Ele. Irmão, o próprio Senhor diz, aqui na palavra dele, João 10. Eu vou ler os 4 versículos, para você poder entender bem. É só para despertamento, irmão. Exatamente. É só para despertamento. A nossa base é a palavra. Exatamente, porque se eu for falar o que está aqui, vai longe. Mas se nós não despertarmos você, o que vai acontecer? Vai continuar contaminado. Vai continuar. João 10 diz assim, amados: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral, ou do aprisco, das ovelhas, sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Olha só. Presta atenção, irmão. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, não entra pelos lados, não pula o muro, não vem por trás. Não é igual o Papai Noel que entra pela chaminé. Exatamente. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 2. Versículo 3. A este o porteiro abre. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz.
e chama pelo nome as suas ovelhas. E o principal de tudo, atrás para fora. Para fora da onde? Está lá, primeiro versículo, do aprisco, do curral. Não fica no aprisco. Claro, você sabe o que é aprisco? Pega o dicionário, você vai ver o que é o aprisco. Você vai ver o que é o curral. Pega o dicionário, você vai ver. Vou repetir de novo. A este, versículo 3, a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás para fora. Para onde? Para fora do aprisco. E por que estão entrando para dentro? Pois é. Meu amado, por que estão indo para dentro? Claro, meu amado, presta bem atenção. Se o Senhor está entrando dentro do aprisco do curral, que hoje é a igreja, se você segue realmente o Senhor Jesus, que aprendemos a chamar ele de Yahushua, se você segue ele, por que você está dentro de uma igreja então? Isso é forte, irmão. Isso é forte. É forte porque o dia que eu falei isso aqui, eu falei dentro de uma igreja, muitas pessoas entenderam. Muitas pessoas. Tinha até uma irmãzinha, 30 anos na Assembleia de Deus, assembleiana, ela disse assim, pastor, assim, ó, pastor não, querida, pode me chamar de irmão, André. Porque se você escutou o que foi pregado aqui, você vai ver que pastor é só o Senhor. É só o Salvador. É só o Salvador, não tem outro. Não existe pastor André nem pastor Edson. Claro, e eu disse para ela, me chama de irmão. Mas irmão, pode me chamar de irmão. Me chama de irmão. Ela disse assim para mim, eu nunca escutei uma palavra dessa em 30 anos na Assembleia de Deus. Sabe o que eu disse para ela? Irmã, é que a senhora nunca escutou o Evangelho. A senhora só escutava a Bíblia. Na verdade. A Bíblia. Eu preguei hoje aqui o Evangelho. Não a Bíblia. Claro, é o Evangelho que está aqui dentro. Porque o que a Bíblia nos passa é só discípulo. Claro, e ele diz aqui, amados, ele traz para fora do aprisco, é só você entender. Versículo 4 ele diz assim, e quando ele tira para fora as suas ovelhas, amado, vai adiante delas. Ele vai na frente. Ué, eu pensava que era desviado. Pois é. Mas calma aí, tem alguma coisa errada então, André. Porque eu cansei de falar que a pessoa que sai de dentro da denominação está desviada. Então calma aí. É o Salvador que tira a pessoa. Claro, aqui o versículo 4 diz. Ela tira a pessoa. E quando ele tira para fora as suas ovelhas. E a chama pelo nome. E claro, e chama pelo nome. E olha o grande detalhe. E chama para fora. E a conduz elas, meu amado. Na denominação, o Salvador chama pelo nome, né? Na denominação, o teu pastor chama se você tem uma oferta. Aí é que está a grande jogada. Essa passagem é muito profunda, André. Porque, olha, chama para fora. Muito tempo eu lia, escutava. Sabe como é que o Senhor nos revelou isso? Nós somos pequeninos, irmão. É verdade. Sabe por que o Senhor está revelando para você hoje? Porque você está prestando atenção, você está abrindo o coração para Ele. Eu só fui entender isso aqui a partir do momento que eu comecei a entender que o único pastor é Ele. Eu tenho que seguir somente a Ele, fazer o que Ele fazia. A partir desse momento o Senhor começou a revelar para mim, para o irmão Edir, para vocês. Pega a sua Bíblia, amado, pega a sua Bíblia, lê lá. João capítulo 10, versículo 4 diz, e quando ele tira para fora as suas ovelhas, lá do aprisco, vai adiante delas e as ovelhas a seguem. Então não está desviado, né, irmão? Amado, as ovelhas estão seguindo quem? Yahushua. Yahushua. Mas então na denominação estamos seguindo o mercenário. Pois é. O mercenário está dentro do aprisco, aonde também vai o lobo. Agora, amados, essa palavra aqui é muito forte. Você só encontra o Salvador fora do templo. Posso continuar, irmão? Pode continuar. Posso continuar? É profundo. É verdade. É forte. Porque quantas vezes eu quis pregar dentro de um templo, de uma igreja, apesar de que Deus, o nosso Senhor Salvador, Ele abriu a porta para levar esse evangelho. Só que quando eu levei esse evangelho, outra vez que eu fui levar essa palavra, as pessoas que escutaram da outra vez não estavam mais lá. Você acha que eu fiquei triste por elas não estar lá? Pelo contrário, eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque elas ouviram a voz do pastor.
Elas ouviram a voz do pastor. É por isso. Versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Fugirão dele, claro, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Versículo 6 diz que Jesus ele falou essa parábola, mas muitos não entenderam. O Senhor então ele foi mais específico, ele foi mais direto. Ele está sendo direto com você agora. Não era, acho que não era nem para a gente estar entrando nesse assunto, nós comecemos, mas eu creio que é o Senhor Salvador que está passando para você algo, para você se libertar. Puxa, quer mostrar. Isso aqui é um despertamento para você. Não estamos aqui, né, Modinho, dizendo, ó, sai, não. Nós queremos que você venha se libertar. Sacudida, claro. Despertamento. Isso aqui, ó. Até porque, amado, só dar uma palhinha aqui, André, porque o irmão André, ele se descontaminou agora. Entende? Esse aí, quer dizer, ele já estava se descontaminado, mas não tinha deixado aonde contamina. Então não adianta também se descontaminar e continuar onde está contaminado. Então o André já tinha se descontaminado como pastor, pregava, mas descontaminado. Mas só que se você não sair do meio da contaminação, você se contamina de novo. Aí é que está a grande jogada. Porque dinheiro, amado, sempre vai ser um problema para o coração do ser humano. E ele traz a contaminação de novo. Então, às vezes o André usa muita palavra que vocês estão vendo aí, ó, Senhor, está usando muito o nome de Jesus, ó, amados, porque ele está falando para quem está lá dentro. Porque às vezes vai chegar algumas pessoas que já estão descontaminadas, mas não tem a visão, mas o irmão, não sei, não. Nós estamos falando, não é para quem está descontaminado, estamos falando para vocês que estão aí sentados no banco da denominação, que de repente você está até saindo de casa agora, preparando tudo para poder ir para a sua denominação, e de repente o Salvador te parou você para ver esse vídeo aqui, e você está dizendo, opa, pera lá, ninguém nunca falou essas palavras que o irmão André está falando dentro da congregação, nunca ouvi isso em cima do púlpito, tão claro como o irmão está falando agora. Eu acho que não vai escutar dentro de uma igreja. Não escuta. Eu acho que não vai. Não escuta porque não pode. Não pode. Não escuta porque não pode. Outra coisa, não escuta porque a informação que vem de cima, ela não vem de cima. O pastor líder, que deveria jogar essa informação para o seu subalterno, ele não faz isso por quê? Porque a intenção dele é manter as ovelhas no aprisco. Mantendo o aprisco, sabendo que o próprio Salvador, ele entrava e chamava para fora. Chamava para fora. E eles trazem para dentro. Eles fazem o contrário do que o Salvador está mandando fazer. Tá.